Olá, tudo bem? Eu sou José Carlos Fabre, sou juiz federal. Hoje trabalho aqui em Campo Mourão, mas eu já estive em Umuarama durante 3 anos, no período ali de 2018 até o final de 2020, e estou aqui hoje para gravar um pequeno depoimento para vocês de como foi esse período lá em Umuarama. Lá eu fui juiz da primeira vara federal. A primeira vara tem competência em matéria criminal, e numa boa parte desse período eu fui também o diretor do foro. Então, vou falar para vocês aqui um pouquinho de cada um desses momentos, tá? A vara criminal de Umuarama, ela cuida principalmente de processos de crimes que a gente chama crimes de fronteira, né? Então, crimes como contrabando, descaminho de diversos produtos, como eletrônicos, medicamentos, agrotóxicos, cigarros, armas, munições, isso é o que mais acontece por ali. Dentro desse contexto, é muito expressivo o cigarro e a droga, né? O cigarro tem bastante quantidade, a região, infelizmente, tem uma ocorrência muito grande desse crime, e ele representa na vara um grande número de processos, de apreensões, e o envolvimento de muitos valores também em termos financeiros. E também o tráfico de drogas também tem uma ocorrência muito grande ali na região, também envolve apreensões muito vultosas, tanto em termos de quantidade quanto de valores. Isso tudo porque o Umuarama tem uma parte aí da jurisdição fazendo fronteira, efetivamente, e, além disso, por ali passa uma rota de escoamento desse tipo de produto. Para destacar, assim, apenas uma das mais relevantes, quando eu cheguei ali na vara, já estava em andamento ali uma grande operação policial relacionada ao tráfico internacional de drogas. O processo já estava sendo tocado pelo juiz substituto da vara, Dr. Wesley Maciel. Ele já havia cuidado do inquérito e também já havia deflagrado a operação. Então, eu cheguei ali no momento de começar a parte das ações penais disso, tá? Então, eu pude trabalhar na instrução e no julgamento desses processos. Claro que a gente não pode entrar em muito detalhe, porque ação penal são processos mais sensíveis, né? Mas posso dizer que foi, para mim, assim, uma grande experiência, uma experiência muito enriquecedora, tanto para mim, quanto para a equipe de trabalho, para a região ali envolvida e para todas as pessoas que, de alguma maneira, lidaram com esse processo. Porque foram dezenas de ações penais, quase uma centena de pessoas envolvidas nisso, uma grande quantidade de drogas e também de bens apreendidos. As apreensões dessa operação estão, ainda hoje, entre as maiores já realizadas no país. Um outro trabalho bastante interessante de toda a vara criminal é a destinação de valores. Então, muitas vezes os réus eles são condenados no processo criminal e eles acabam pagando prestações pecuniárias, né? Prestações em dinheiro como parte da pena em razão do crime que cometeram. Esses recursos são arrecadados pela justiça e, de tempos em tempos, é feita uma destinação disso. Um processo que é uma espécie de concorrência pública, é feito um edital a respeito disso, e, através desse processo, esses recursos, eles retornam, de alguma maneira, para a comunidade atingida pelo próprio crime, para ser usado em diversas finalidades, principalmente de assistência social e segurança pública. Então, durante esse período que eu estive ali em Umuarama, esses 3 anos, em conjunto com o juiz substituto da vara, o Dr. Wesley, nós pudemos fazer algumas destinações de valores, tá? Demos continuidade a projetos anteriores que já estavam em andamento, principalmente na área social, e pudemos iniciar 2 novos projetos, um ligado à segurança pública e o outro à área de saúde. Na área de segurança pública, a gente pôde
destinar recursos para as forças de segurança pública, para as polícias, principalmente, em termos de reformas de prédios, de veículos e de equipamentos diversos para usos dessas forças de segurança e proteção da própria comunidade. Com relação à área de saúde, nós enfrentamos, naquele período, a pandemia de Covid-19 e, por uma orientação do tribunal, as varas criminais destinaram recursos para isso. E ali também, então, a gente pôde fazer a destinação para vários hospitais de toda a região atendida pela vara, que são aproximadamente 50 municípios na área criminal, para que esses hospitais, trabalhando diretamente na linha de frente de enfrentamento da Covid, pudessem adquirir os insumos mais diversos, né, desde máscaras a medicamentos, coisas mais diversas para atender a pandemia, até equipamentos também, como respiradores. Tá? No total, nesses 2 projetos, além dos demais que já estavam em andamento, nós destinamos ali aproximadamente 2 milhões de reais durante esse período. Falando um pouquinho da direção do foro, a direção do foro ela tem o gerenciamento de toda a parte administrativa da justiça, que a gente tocou nesse período, e tem 2 situações em específico que eu gostaria de destacar. Naquele período ali em que eu iniciei na direção do foro, a gente teve uma grande restrição orçamentária, ali em 2019 e 2020, por algumas questões legais, principalmente fiscais e orçamentárias, a Justiça Federal estava enfrentando um aperto muito grande, uma restrição orçamentária muito grande. E nós fomos forçados, em razão disso, a medidas até extremas, como, por exemplo, desligar o ar-condicionado da Justiça em certo horário para poder economizar energia e até cortar postos de serviços terceirizados, como segurança e limpeza, e copa, para a gente poder se adequar ao orçamento. Representava uma grande dificuldade, mas, de certa forma, isso já estava ali dentro das nossas rotinas de trabalho. Depois, um pouquinho depois, veio a pandemia, né? No início de 2020, a gente começou a enfrentar a pandemia, e aí, nisso, da noite para o dia, a gente teve que mudar completamente o foco, tanto das varas quanto da direção do foro, para cuidar da proteção das pessoas, principalmente, né? Então, do dia para a noite, todo mundo acabou ficando trancado em casa, com a família, o gato, o cachorro, o trabalho, a escola, etc. Tudo junto e misturado, né? E tudo junto e misturado ao mesmo tempo, como a gente dizia na época, né? Então, foi não apenas o teletrabalho compulsório e de todo mundo, que em si já era uma grande novidade, uma grande dificuldade para nós, mas da noite para o dia, toda a nossa vida teve que ser reinventada para a gente poder viver e trabalhar dessa forma. Então, naquele período, a gente viveu bastante dúvida, bastante dificuldade, bastante angústia, bastante ansiedade de não saber exatamente o que fazer e como fazer e quanto tempo ia durar aquilo. Aos poucos, a gente foi se adaptando, a gente foi criando novas rotinas, novas maneiras de realizar o nosso trabalho, de manter contato com os colegas de trabalho e de pensar na saúde de todo mundo, tanto na saúde no aspecto físico em si, da proteção da pandemia e outras coisas, quanto na saúde mental também. Como é que a gente fazia para se manter com saúde mental naquele período tão difícil, trancado em casa. Com relação ao público, especificamente, a gente teve que trabalhar bastante nos meios de comunicação nossa, né? A gente passou a usar mais amplamente telefone, e-mail, aplicativos de mensagens como WhatsApp, videochamadas por diversos aplicativos, balcão virtual, né? Eu brinquei aqui num outro vídeo que a gente fez especificamente sobre a pandemia, que até sinal de fumaça a gente mandaria se fosse necessário e efetivo. Felizmente, a gente passou por isso, conseguiu vencer, até com alguns benefícios em termos de reinvenção do nosso trabalho, tá?
Medidas essas que hoje se refletem no nosso dia a dia. Nesse ponto, é importante, eu acho, mencionar as pessoas, né? As pessoas fizeram muita diferença nesse momento. A tecnologia também foi muito importante, mas principalmente as pessoas. Isso me faz enxergar mais ainda que as pessoas que nós temos são o nosso maior patrimônio, tanto dentro da justiça, quanto aquelas pessoas com quem a gente se relaciona. Então, dentro de casa, né, aqui dentro da justiça, a gente encontrou conforto e parceria para trabalhar esses momentos difíceis, né? Foram homens e mulheres aqui dentro, juízes e juízas, servidores e servidoras, estagiários, terceirizados, tanto na área judiciária quanto na área administrativa, tanto na primeira instância quanto no tribunal, todo mundo, de alguma maneira, contribuindo e trabalhando para que a gente pudesse vencer aquele momento difícil. Do outro lado, também não era muito diferente. Claro que cada um defendendo a sua posição e a sua instituição, mas nós tivemos também homens e mulheres, advogados, advogadas, procuradores, procuradoras, delegados, policiais, servidores públicos em geral, pessoal da iniciativa privada que, de alguma maneira, se relacionava com a gente, também colaborando, de alguma maneira, para que a gente pudesse vencer aquela dificuldade, fazer o nosso trabalho fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e passar por aquele momento difícil. Enfim, ao mesmo tempo que a gente viveu dificuldades ímpares, a gente pôde se unir nesses tempos difíceis, e isso faz a gente ver o quão importante é manter essa boa relação entre as pessoas. Eu, particularmente, saí bastante fortalecido, tanto em termos de relações pessoais, quanto profissionais. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para dizer a respeito da minha passagem por Umuarama. Eu fico muito feliz por ter feito parte, de alguma maneira, da história de Umuarama. Parabenizo a subseção e todas as pessoas que estão ou já estiveram em Umuarama, fazendo parte dessa história por 30 anos. Me despeço aqui mandando um grande abraço a todos os amigos e amigas que eu fiz nesse período. Obrigado, até mais.